para você, para mim também. Liberdade espiritual. A liberdade espiritual tem pouco ou nada a ver com liberdade religiosa. Liberdade religiosa é você poder seguir essa ou aquela religião que está na tua região ali, tá? Então, não, liberdade espiritual é algo de foro íntimo, é tua, é minha, se quiser. Se não quiser, você vai ter uma liberdade religiosa e vai seguir uma religião sem ter liberdade espiritual. Você vai ser um seguidor. Tá, então vamos explicar isso devagarzinho ao longo da live de hoje, tá? Então, a liberdade espiritual. Nós temos que saber bem como ocorrem os processos dentro da cabeça de cada indivíduo, inclusive você, inclusive eu, mas ao longo de todas as gerações e culturas passadas. Não adianta a gente ficar analisando só a gente nessa cultura, nesse momento, né, nessa maneira de ser. Não. Analisa todas as culturas e tem uma ideia geral de como a gente funciona, né? Vamos lá. Primeira coisa importante, diferente, quando eu descobri isso, li num livro, não sei qual livro, tá? Descobri, ou li, veio esse insight. Tá? Quando eu descobri isso, eu fiquei até um pouquinho perturbado. Fiquei perturbado, tá? Porque eu fiquei, meu, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Onde eu perdi o bonde, né? Onde eu perdi o bonde? A frase é a seguinte, eu procurei o autor dessa frase, eu acho que essa frase veio da minha cabeça mesmo, então o autor parece que sou eu, tá? Você é domesticado pelas escolhas que não tem. Vou trocar. Você foi domesticado, você foi enlatado, você foi aprisionado pela ausência de escolhas na tua infância. É assim que a gente coloca as pessoas dentro de guetos, dentro de visões curtas de ser. Você coloca uma criança em qualquer cultura e aí você deixa para ela um monte de opções, muitas opções, menos essas, você entende? Menos algumas. O oco, o vazio, o buraco, o não apresentado para uma criança para ele escolher, ou um estímulo não apresentado para a criança, vai dar essa formação cultural. Então a pessoa praticamente ela acha que ela está escolhendo, sempre escolhendo, então ela se perde nas escolhas. Quantas escolhas, Jackson? 3 escolhas tá legal, mas os estudos científicos mostram que se você tiver 5 escolhas, mais ou menos 2, quer dizer, ou 7, ou 3, ou 5, ou 4, ou 6, tá? Fica bem para você. Então, na infância, você é domesticado pelas escolhas que você não tem. Você foi domesticado pela ausência de escolhas na tua infância. É assim que a gente domestica as pessoas, é assim que a gente deixa alinhadas as pessoas a uma cultura. A gente dá opção de escolha para as crianças, mas essas opções de escolhas fica fora algumas que eu não quero que ela vá, que ela seja, que ela escolha. E ainda se tiver uma certa tendência, eu não deixo ela escolher. Vamos lá. Exemplo claro, bem claro para você entender, tá? Você dá para a criança ela escolher em algum momento, né? Vamos supor que, sei lá, você é religioso e você quer levar a tua criança que está com 4, 5 aninhos, tá, para a religiosidade que você acha que é certa para ela, tá, e que todo mundo faz. Mas a criança não quer ir. Como? A criança não tem querer. Esse é o primeiro erro, né? Aí você dá a escolha para ela. Você dá 5 escolhas para ela. Uma criança de 4 anos com 5 escolhas, bom demais. Primeira escolha, ruim. Segunda escolha, ruim. Terceira escolha, ruim. Quarta escolha, ir lá na igrejinha, ir lá no ritual religioso. Quinta escolha, ruim de novo. Ela vai no ritual. Notou? E assim você vai moldar as crianças pela ausência de boas escolhas. Ela não teve escolha boa. As escolhas já estão condicionadas. Algo tão original, né? Se você olhar algumas fontes de informação, lá tem informação específica, só essas informações são selecionadas as informações. Você vai ficar sem liberdade de escolha. E quando você não tem liberdade de escolha nos temas, você está sendo enlatado. Está perdendo a liberdade espiritual.
porque está fechando. Tem excesso de ou escolhas, mas nunca algumas que te libertam. Sempre focada no teu microgrupo, né? No teu grupo, sei lá o quê. Um microgrupo que só tem, sei lá, se é vegetariano, né? Só vegetariano, não há condições de ter outra escolha, porque não há opção de ter outra escolha. Se é um espíritas, não tem outra opção, não tem. É só aquele linguajar daquele jeito. Você notou? Então você vai se condicionar, você vai perder a liberdade espiritual em função de ser um seguidor de um grupo que seleciona o que escolher. Tá. Mas foi assim com a gente quando a gente era criança. Fazer o quê? Se você está no Brasil, posso falar, 90% dos brasileiros deve ser cristão. Sim. Se depois de 1500, antes de 1500, não era cristão, tá? Não era cristão, simplesmente não era. Então, notou a diferença? Cristianismo é uma religião, e veio. A liberdade espiritual não tem a ver com a religião, tem a ver com você. Então, eu acho que nós vamos tentar trabalhar hoje, não sei se eu vou conseguir, porque é um tema realmente complexo, me dá contração nas costas, da complexidade. Vamos falar das origens, né? Tá, qual é a origem da religião? Como começa a religião? Jacques, qual é a visão que você tem de religião? Uma das coisas que eu indico muito para vocês lerem, muito, esse livro, Humanidade, leiam. E outro livro que eu indico muito, que deixa a cabeça da gente muito boa, é esse daqui que pega um monte de artigo científico, tá? O Despertar de Tudo. Foi no Despertar de Tudo que ele fez uma pesquisa dos papéis e publicações na Europa antes da invasão da Europa aqui nas Américas, e as palavras como liberdade não tinha, tá? Então o iluminismo foi muito baseado naquilo que os ameríndios do continente americano passaram para os europeus, tá? Então é uma coisa muito legal, e ele mostra com, né, documentos. Ok. Como começa a religião? Qual é o momento, principalmente para você? Eu quero a tua liberdade espiritual, tá? Eu quero a tua liberdade, eu quero a minha liberdade espiritual. Então, nada mais nobre do que focar em você. Então, vamos lá. As origens é o momento ovo. Qual é o momento ovo? O momento ovo, que você virou um ovo. Você era uma célula só, um ovo. Esse é o momento. E o momento antes do momento ovo tem uma coisa muito bonita de se falar. Cada um tem um caminho. Tá? Nós estamos falando até do caminho do próprio espermatozoide, no caso, para fazer o óvulo virar um ovo. Tá? Cada um tem um caminho. Se você seguir quem conseguiu, você está perdendo tempo de vida. Notou? Vamos lá. Momento ovo. Tá? Momento ovo é o espermatozoide entrou dentro do óvulo, tem um ovo, ele fecha, nada entra mais, travou. É a oportunidade de um indivíduo e fechou o indivíduo. Aquela oportunidade. Se você seguir quem conseguiu, você está perdendo tempo de vida. Sim, mas a maior parte dos coaches, faça como eu. Se você fizer como eu, você vai se dar bem. Você dá o dinheiro para ele e teu tempo de vida. Notou? Se você seguir quem conseguiu entrar no ovo dourado do seu capitalismo, do seu estilo de ser, você está perdendo tempo de vida. Você tem que ter a tua criatividade, o teu jeito. Vai lá, dá uma olhadinha, copia um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas não segue. Você copia, refaz, recria. Não siga. Seguir alguém que conseguiu é nunca conseguir. Entende? Porque essa pessoa que conseguiu, ela já entrou no lugar, ela já tem o business dela. E você vai seguir, você vai ser cliente do business dela. Você vai gastar. Você vai perder a liberdade espiritual. Jackson, mas você está querendo dizer o quê? Então, que esse momento dourado, ouro que alguém conseguiu, eu não posso ter? Não, eu estou falando que você tem, que você é a transcendência, que você é um ser iluminado, que você é um ser poderoso, mas talvez não esteja, apenas é. E não esteja, porque está bloqueado com um monte de linguagem. E é isso que a gente vai tentar tirar. Então você pode seguir tua religião, tua religiosidade do jeito que você quiser, porque isso faz bem para um monte de pessoas. Mas a liberdade espiritual depende de você mesmo, e sem seguir nada. É a parte que você tem a originalidade de ser. É a parte que você, basicamente, é o criador de ideias, você entende? De conceitos. Você está livre. Um ser, a liberdade espiritual
O espiritual tem muito a ver com ideias, conceitos, hábitos, você entende coisas? Daqui a pouco eu mostro para vocês. Tá? Estando o ovo, então tá lá no ovo. Você conseguiu ser. Se você está escutando essa live agora e não for uma inteligência artificial, você veio desde o ovo e o ovo foi duplicando, entende? Então, do momento o ovo, se as condições em volta do ovo e dentro do ovo tiver um neuropê, as condições adequadas, tá, de reprodução, de evolução da vida, de desenvolvimento da vida, que eu chamo de neuropê, isso é um termo que vem dos Yanomamis, né? Mas é muito bonito esse tema, porque o neuropê, quando está fora, as árvores crescem, tudo brota, se o neuropê seca, vira deserto. Dentro de uma célula, a mesma coisa. Tá? O ovo, tendo um neuropeu, o que acontece? Ele começa a se tornar humano duplicando. Vai duplicando, e vira um ser humano. Claro, passa um monte de fase dentro da barriga da mãe, depois fora, tá? Mas vai duplicando. E nesse conceito de liberdade espiritual, um próprio cidadão, ou você mesmo, nas condições boas da tua comunidade com a cultura, com a religiosidade, sem problema nenhum, mas ali, e as condições adequadas para você, você vai continuar a ser um bom humano. Entende? É esse livrinho aqui. Todas as teses e ideias falando que o ser humano é mau por natureza, ele andou pesquisando e viu viés no trabalho científico, tendência de provar que é mau, forçando o trabalho. Então, leia esse livro. Se o ser humano for tratado com dignidade desde quando nasce, estatisticamente será bom ser humano. Mas tem pessoa ruim. Se o ser humano for tratado com dignidade desde que nasce, será um bom ser humano estatisticamente. A cada 1 milhão, sei lá, 999 mil vai ser bom. Ele vai ser bom. Mas não é. Então, nós temos aí um problema de Estado que perde algo, tá? E daqui a pouco a gente vai ver. Na duplicação do ovo, vem o pertencimento. O ovo duplica, você vai a mórula e o caramba, e vai, e se divide. Ele duplica. Em algum momento, nessa duplicação, existe um pertencimento que, de alguma maneira, a célula se percebe e ela se diferencia. Notou? Em algum momento, a célula percebe e ela se diferencia. Ao se diferenciar, tem uma nova condição naquele local. O que é uma nova condição no local diferenciado? Quando uma célula se diferencia, desde que você era ovo, às vezes essa célula está indo agora mais, vai virar um estômago, vai virar osso, vai virar, né, cérebro, vai virar, sei lá, pele, vai virar, entende? Se for o córtex cerebral e a pele, vem do mesmo lugar, vem do ectoderma, você entende? Ele vai virando. E esses locais, alguns dos locais dentro de você, precisam um pH diferenciado. As células diferenciadas precisam cuidado, assim como o cidadão que se diferencia. As pessoas, o humano todo ser humano é diferente um do outro e cada um tem uma necessidade específica diferenciada. E aí o sistema vai proteger esse indivíduo para que esse indivíduo tenha liberdade espiritual. Se não tem, ele vai ter que correr atrás de seguir algo, tá? Ou vai buscar o pertencimento de uma maneira muito forte, tá? Cada indivíduo tem seu eicho, sua maneira de ser, sua propriedade de se expressar, sua propriedade de se comunicar com os outros, o jeitinho, a maneira, tal. Homem ou mulher, abre um monte de condições de ser. Porque se você fala assim, mulher é desse jeito, homem é desse jeito, isso é aquele viés dual do certo e errado. Isso não tem mais. Esse dual acabou. Esse dual acabou. Não tem mais esse dual, tá? Certo e errado. As coisas são mais complexas. As diferenciações entre as pessoas são muito grandes. Não encaixa numa classificação de 1 a 10. Não. É livre, né? É livre. E aí vem a criatividade. Porque cada ser humano ele tem o seu diferencial um com os outros. Jackson, você falou de liberdade espiritual. Fala sobre isso. Estou interessado. Eu quero ter liberdade espiritual. Libertar a minha alma. Liberdade espiritual tem a ver com libertar a alma. Espírito tem a ver com suas ideias. Mas todo mundo tem uma ideia, hábitos,
crença, fé, são espíritos, né? O espírito da fé, o espírito do hábito, da crença, da ideia, do pensamento, você entende? Tem um espírito, ok, espírito. Mas quando você coloca a liberdade espiritual, você vai deixar a alma livre, porque essa alma vai poder ter várias ideias diferentes. Não tem ideia que ela não possa ter. Ela é livre. Lembra que eu falei de liberdade? Você pensa assim, a alma é quando o espírito ele toca na parte emocional tua, tá? Você está aqui. Você tem ideias que às vezes fazem você chorar. Quando você tem uma ideia que faz você chorar, você vira uma alma naquele momento que chora. Tem ideias que fazem você rir. É uma alma que ri. Mas você tem a liberdade dessas ideias, dessas lembranças, dessas memórias vir. Você tem a liberdade. Então, tua alma é livre. Não, eu não posso sentir isso, eu não posso aquilo, porque eu tenho medo. E aí você perdeu a liberdade. A alma está restrita. Tá? Você não tem liberdade nem de sentir. Tá? Quem não tem liberdade de sentir fica muito complicado. Ok. Vamos falar de 3 aninhos de idade. Eu falei de ovo, 3 aninhos de idade, que você vai chegar no máximo dessa liberdade que eu tento passar para as pessoas, nem sempre consigo. Estou tentando hoje de novo. Vamos ver se a gente consegue alguma coisa. Né? Vamos lá. Primeiro, tem o bebê. Do bebê até mais ou menos, não é data certa, 3 anos de idade. Você, desde o útero materno até sair do útero materno e ficar com 3 aninhos de idade. Pronto, você está ali. Sei que você não vai lembrar, eu não lembro, alguns até lembram algum detalhe, eu tenho algum videozinho, mas estou vendo. Esse bebê, ele tem 2 opções de perceber. Uma, dentro da pele, 2, fora da pele. Outra coisa importantíssima, eu sempre falo para você, quando a gente recorta, tem 2 percepções de receber. Isso é recorte do todo, isso normalmente perde dados. Recorta-se para você conseguir compreender. Depois que compreendeu, joga o recorte fora. Não vale. Tá? E é importante porque eu falo também. A gente vai tentar explicar algo, recorta. Olha, o bebê tem 2 percepções, uma fora da pele e uma dentro da pele. Para eu te explicar alguma coisa daqui a pouco. Depois você joga fora esse recorte perde dados. Tá? Vamos lá. Quando o recorte do bebê é fora da pele, 2, 3 aninhos, 1 aninho, fora da pele, ele está na transcendência espiritual. Ele está no corpo território, ele está na metanoia, ele está na epifania, ele está em milagre, ele está no papel daquele papel, pedra, tesoura. O papel é quando você sai do corpo, quando você olha você de fora. Isso é transcendência espiritual. Quando você está no louvor na tua igreja, cantando, a igreja que é de muito louvor, ou meditação, quietinho, e você sai do corpo, você sente que veio um dom do Espírito Santo, um nirvana, alguma coisa veio nesse momento, deu uma consciência oceânica. Uau! Esse momento é um momento de transcendência, onde você se percebe fora da pele, mas não é perceber fora, você se percebe ser o todo. Tá? Isso acontece muitas vezes nos sonhos das pessoas, mas em alguns estados que as pessoas ficam de meditação, de louvor, do ritual mesmo, ou de exercícios que vai cansando, uma longa caminhada que até chega a pessoa entrar em fadiga e vai tentando de novo e mais, sabe aquelas caminhada meio espiritualizada, esse cansaço, esse pedaço que vai indo, e vai continuando, de repente a pessoa, opa, se vê a montanha, se vê tudo, porque o cansaço é maior e ela sai, tem a percepção fora da pele. Corpo, território, eu sou todo. Tá bom? É uma percepção. Todo mundo tem, você tem, eu tenho, todo mundo tem, é natural. Mas isso é a percepção da religiosidade que todos temos. Isso é a percepção da religiosidade que todo mundo tem. Você entende? Todas as religiões têm, todos os rituais têm. Você entende? É normal isso. A outra coisa para dentro da pele. Para dentro da pele, essa criança vai ter a tesoura, conectomas cerebrais que envolve a ativação do pré-frontal. Isso é complicado, mas é tesoura. Recortar, explorar, ver com a lupinha, né? Curioso, a curiosidade de explorar o mundo. Isso é tesoura, tá? Ou pedra. Está se defendendo, está atacando ou está replicando o que sabe. Então, a percepção dentro da pele de uma criança de 2 aninhos, 3 aninhos, às vezes 4 aninhos, ou às vezes outros momentos, é justamente esses 2 caminhos. Percebe-se fora, transcendência, religiosidade.
Não vou falar que é espiritualidade, porque às vezes pode estar misturado, mas é o espiritual, é o aberto, é o livre. Percebeu fora. Percebo ser essa casa, essas árvores, esse caminho, essas coisas. Percebo. Fora. Depois volta. Volta para um explorar, que é tesoura, volta para um fazer o que tem que ser feito. Teus hábitos, tuas crenças, é o que você sabe. Né? Então, é pedra. Tesoura, estou aprendendo coisas novas, estou explorando coisas novas. Ok. Quando você está explorando, tem um autor muito bom, Daniel Kahneman. Daniel Kahneman fala, pensa rápido e devagar. Quando você está explorando o tesouro, você está pensando lento, porque demora, é elaborado. Quando você está replicando, né, pedra, você está pensando muito rápido, é tudo automático, tudo somato sensorial. Quando você está lento, é pré-frontal. E quando você está papel, esse da transcendência espiritual, é basicamente uma atividade forte de hipocampo te localizando no espaço. É espaço. A ideia é espaço. Esse espaço todo onde eu estou, como eu me percebo e como eu me referencio no espaço que percebo. Tá, isso, né, isso é transcendência, isso é bonito demais. Gosto demais disso. Tá bom. 3 aninhos, 2, 3 aninhos. Pá! Começa agora palavras. Não só as palavras no sentido exato, mas sim a semiótica, os símbolos e palavras para o bebê. Porque eu tenho que colocar um comportamento nesse bebê, nessa criança. Símbolos e palavras. Ok. E como eu falei para vocês, alguns símbolos e palavras são novos. Eu coloco na criança algumas variáveis novas, com meus símbolos e palavras. Só que essas símbolos e palavras, você pode notar que a palavra ou o símbolo, ela tem uma restrição de ambiente, de local. Cada local da casa, cada local onde o bebê vai, onde acontecem algumas coisas, tem algumas palavras, mais umas palavras, menos ou mais algumas palavras. Então tem uma identificação com tudo que aquele bebê percebia naquele local. Então a palavra é uma redução de uma percepção que era ampla, que era muito maior do que a mesma palavra. Só que depois a palavra, que é essa redução, ela pode se colocar várias, uma atrás da outra, e vira agora um sentido diferente. Você tem frases, você tem umas ideias a mais. Porém, nesse momento mesmo de 1, 2 aninhos, em alguns momentos você gritou demais, em alguns momentos a coisa ficou ruim para você, porque você queria algo, ou a tua mãe se afastou, você queria algo, você fez uma birra, tá? Momento pesado. E nesse momento pesado, você sentiu uma ameaça de morte, de interrupção da tua vida. Trancou. Guardou a palavra naquele momento. Calma aí, aqui o troço é complicado. Você entrou num processo de medo da interrupção da vida. Medo da interrupção da vida. Isso que você sentiu com 1, 2 aninhos de idade. Não era medo do pós-morte, porque isso não existe para essa criança, a subjetividade não alcança isso. Ela tem exatamente medo da interrupção da vida. Entende? Medo da própria dor que causou, inclusive. Ela sente aquilo, ela não sabe nem se aquilo é uma coisa boa ou ruim, ela tenta, né, se posicionar diante daquilo e de repente está doendo, e essa dor ela grita, faz alguma coisa a mais. E medo. Então, o medo é uma coisa forte, nós, humanos, todos temos medo. Mas medo real. Medo real. Palavras, local, símbolo, medo real, enfiado na criança. Medo imaginário pode ser muito maior. O medo real, de você perder o braço ou queimar o braço, é um medo forte, muito forte. Mas se você ficar imaginando como será essa queima do braço, a dor e o medo é maior quando imaginado. Notou? Então, uma das partes de você perder a liberdade espiritual é você focar em medos imaginários. Líderes religiosos que colocam o medo imaginário para controlar a atitude dos membros de os seus seguidores naquele momento, travam, trancam, lacram os indivíduos, os seus membros. Não deixam mais livre, porque o medo é forma de fazer controle, sim. E é o que as religiões usam, sim. Medo. Medo da coisa que está fora, tá? Vamos lá. As camadas desse símbolo, dessa redução que eu faço de toda a camada da espiritualidade, a espiritualidade como sendo a ideia, o espírito da coisa, o senso, a essência da coisa é o espírito. Você tem uma camada dentro delas. O espírito dentro de você pode ser simplesmente, sabe, um flash de ideia.
pode ser uma ideia, pode ser uma sequência de palavras, olha, está melhorando, de símbolos e palavras, ideias, hábitos, olha o espírito desse hábito, o hábito de acordar de manhã cedo, ele tem espírito jovial ou espírito trabalhador, sei lá, você notou? Os hábitos, depois ela evolui um pouquinho, mas crenças, hábitos e as crenças, e depois hábitos e crenças, eles ficam muito mais fortes, é só uma fé. Tá? É uma fé, é uma coisa mais forte, porque é uma expertise high level. Fé é expertise high level. Todas as profissões de grande necessidade de habilidades humanas, esses indivíduos estão praticando fé naquela profissão. Não tem nada a ver com religião. Fé é aquilo que está automaticamente bem gravado no teu cérebro. Você não precisa pensar nada, aquilo sai. É fé, tá? É natural isso, tá bom? E isso é importante você saber que o espírito evolui dentro de você. A essência das coisas evolui dentro de você. Coisa simples, o símbolo, sequência de símbolos, ideias, pensamentos, hábitos, crença, fé. Qualquer área, qualquer profissão, todas essas sequências. E qualquer religião também, claro. Estamos falando de termos religiosos porque isso tem, tá bom? E esses hábitos que antes eu falei para vocês, os hábitos são Yahami, né? Algumas linhas ameríndias falam que é Yahami. Yahami é essa vontade de você, o hábito é, você virou isso agora. Eu virei um leitor, eu virei um trabalhador, um escritor. Nesse momento eu virei, agora eu virei pai, agora eu virei mãe, agora eu virei. Você entende? Naquele momento você virou, você transformou. É um Yahami, é um hábito, é uma transformação. Quando vai passando para crença e fé, você já nem pensa mais, você já está muito mais automático. As missões religiosas foram mandadas para a América, com o continente americano, com modelos capitalistas para dominar o continente americano. É bom você saber disso, bem certinho. Antes de 1500, nós tínhamos uma diversidade religiosa muito, muito, muito maior. Depois de 1500, uma opressão sabe, missões religiosas, basicamente forçando o capitalismo a entrar no molde europeu. Capitalismo no molde europeu. Esse capitalismo mais dual, você meio dinheiro, juro, alguma coisa parecida ali, meio muito limitante, tá? Muito limitante. As sociedades pré-históricas experienciaram formas complexas de organização social e política, democracia sofisticada e sistemas igualitários. Entende? Usava dinheiro sim, mas tinha outras coisas também junto. As trocas de bens e serviço eram frequentemente reguladas por normas complexas e não só apenas com dinheiro. Notou? A gente fez o seguinte com a nossa história humana. Eu falei para você que você foi enlatado, que eu fui enlatado, pela falta de escolhas, ou o excesso de informação em cima do ar. Lembra que tinha a era do caçador-coletor, a era da agrícola, a era industrial, a era moderna, é tudo mentira. Tá? É tudo mentira. Então aí você vai ver nesse livro aqui. Documentos e documentos mostrando estruturas pré-históricas que era mista, ora era caçador-coletor, ora junto era cidade-estado, é uma mistura, é uma complexidade. Não é essa fala linear que nós éramos caçadores-coletores e agora estamos no melhor sistema. Isso é mentira. E na nossa educação não foi oferecido para nós essa escolha que eu estou falando para você. É mentira, tem livros, tem provas, que é a sociedade, a antropologia, tá? Justamente desse cara, vou até mostrar várias vezes. É um antropólogo que está falando, e ele vai bem, estuda bem, são dois rapazes que estudam muito bem isso, um já está falecido, e mostra essa história. Cara, tinha capitalismo diferente do nosso. Tinha democracia, tinha igualdade. E é sazonal, hora vai, hora vem. Então, nós não estamos numa linearidade de crescimento evolutivo. Podemos, inclusive, estar fora de um crescimento evolutivo, tá bom? No começo, tudo que no começo, esse negócio da ideia de você pegar, essa ideia que a criança tem, que é a semiótica dela, aí quando ela chega com 4 ou 5 aninhos, ela começa a imaginar
alguns até um amiguinho invisível, coisa parecida, porque a subjetividade é a espiritualidade dela e é a liberdade dela. A liberdade religiosa de um indivíduo é aquilo que ele criou com 5, 6 aninhos de idade. Essa é a liberdade religiosa, espiritual máxima do indivíduo. Só que ele teve que abrir mão para seguir uma outra religiosidade cultural. Então ele abriu mão dessa religiosidade. Tá? Quando começa essa história de buscar com que você tenha medo de coisas de fora? É assim, muito simples. Você é um grande cara, que você controla um monte de pessoas em algum lugar, em alguma sociedade, mas você não consegue controlar aquelas pessoas que vão muito longe. Então você impõe morte, impõe medo da morte nessas pessoas e aí controla os religiosos que controlam essa parte mística. Ou você precisa de bons guerreiros que não têm medo da morte, então você promete para esses guerreiros que você impôs que não tenha medo da morte, que vai ser premiados depois que morrer. Notou? São duas mentiras bonitas que você controla as pessoas. Os vácuos e os buracos na tua vida e na minha vida, a inexistência de opções que você teve com esses vácuos e o buraco, nos domesticou, nos deixou dentro de uma cultura que, se você tivesse nascido em outro continente, você seria totalmente diferente. É bom saber disso, tá? Então, quando você faz... o que faz você, tudo que fizer uma alma seguidora, você está perdendo essa essência da espiritualidade livre. Você tem que buscar mais opções de palavras, de ideias, de leitura, mais opções de fatos, de versões, porque senão você está restrito nas suas opções e você sempre está escolhendo entre 5 ou 7 opções e achando que está tendo liberdade e, na verdade, está sendo massificado pelo que não aparece na tua bolha sobre informações. E você cada vez fica mais fechado, mais dilatado, sem liberdade espiritual. Pessoal, é isso que eu queria deixar com vocês essa semana. Saiba que você é o ser transcendente e livre se você se permitir ser. Ou, se quiser, pode ser um seguidor e ser um ser limitado e vai se limitar em palavras e atos, até muitas vezes medíocres, de acordo com o que o teu líder fala ou o que a tua bolha está falando para você. Um grande abraço, até a próxima quarta-feira.